Agora vamos falar sobre empresas, perspectivas de aumento nos juros, que já foram mencionadas aqui em diversas ocasiões, podem pressionar ainda mais o endividamento das companhias. Isso, por sua vez, pode aumentar os pedidos de reestruturação das empresas, incluindo pedidos de recuperação judicial, que já estão em um nível recorde. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com Laura Bumachar, sócia da Dias Carneiro Advogados. Seja bem-vinda, um ótimo dia. E aí, tu me ajude, Laura, a pronunciar o teu sobrenome. Se eu pronunciei da forma equivocada, peço-lhe mil desculpas. Pronunciou super corretamente. Bom dia, Gabriel. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer enorme. É preocupação, Laura, nós temos já alguns indicadores que chegaram às nossas mãos nos últimos meses, indicando um alto nível de recuperações judiciais. Inclusive, dentre as maiores companhias do Brasil, tivemos alguns exemplos de empresas com problemas com este crédito pedindo proteção da justiça para adiarem ou renegociarem o pagamento de dívidas. Juro talvez em 15% na metade deste ano, como o mercado está projetando, pode piorar este cenário? Certamente, né, Gabriel? Porque é o maior patamar que a gente está tendo agora. A gente está em 12,25 desde do final do ano passado, de 2023, na verdade. E isso dificulta bastante o pagamento das dívidas, né? Sem falar que aumenta o custo do crédito, né? Você não consegue pagar as dívidas e você, para ir ao mercado captar dinheiro, fica extremamente caro, né? Para poder se capitalizar. Então, eu acho que o cenário aí, 2025 tende a ter um outro recorde histórico de processos de recuperação e ainda acho que 2026 vai ser pior ainda, porque acho que algumas empresas ainda conseguem passar, mas 2026 vai ser bem complicado também. Sem falar no aumento da inadimplência, né, dos consumidores também, que impacta de maneira assim, absurda o fluxo de caixa das empresas. Acho interessante, quando a gente pega as maiores empresas do Brasil, a gente tem esse risco, elas estão muito endividadas, a alavancagem dessas empresas é muito alta, acabaram aproveitando o momento de baixos juros para fazer diversos investimentos, mas o juro subiu e boa parte das dívidas são atreladas à Selic, pelo menos aqui no país. No ano passado, nós tivemos recordes de recuperações judiciais e também recordes de emissão de dívida na iniciativa privada. Por exemplo, debêntures foram o chamariz da renda fixa no ano passado. Como é que você vê essa dualidade em que as empresas estão emitindo muita dívida, mas ao mesmo tempo o juro está alto, a alavancagem continua a subir e estes pedidos de recuperação judicial eles vão se proliferando? Porque essas emissões todas, né, de captação, está tudo atrelado também, muito, a maior parte delas, a boa parte delas, a CDI a juro, né? Então, isso vai ficar inviável de se pagar no final do dia e as empresas vão ter que desalavancar um pouco, né? E aí é que surge o processo de recuperação judicial para ajudar a empresa a desalavancar, né? Porque você, inclusive, pode fazer a venda de ativos no âmbito do processo de recuperação judicial sem sucessão, o que facilita bastante. Eu acho que, enfim, essas emissões teve bastante ano passado, quando o mercado achou que os juros iam baixar um pouco mais, ou chegaram até a dizer que podia descer para um ponto percentual, né? Não chegaria a 2 dígitos, né? Na verdade, um ponto percentual a 1 dígito só, mas não foi o que aconteceu. Então, eu acho que isso daí vai complicar bastante, especialmente por causa dessas emissões que ocorreram ano passado. É o fim do mundo, Laura, para essas companhias, porque há muito receio no mercado de recuperações judiciais. A gente já viu alguns exemplos de recuperações muito longas. É o caso, por exemplo, da Oi, que demorou muito tempo para sair da recuperação judicial e assim que saiu, entrou em um novo processo de recuperação. Então, se tem essa imagem muito negativa de um processo de proteção da justiça dos credores. É o fim do mundo? Como que é recebida essa necessidade de uma recuperação judicial que pode aumentar ao longo deste ano? Olha, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas é um remédio extremo. Eu entendo que o ideal é que as empresas antes tentem se compor com seus credores, porque realmente os processos de recuperação eles vêm demorando mais tempo, os planos vêm apresentando altos haircuts, e isso complica muito. No Brasil ainda, embora a lei seja de 2005, quer dizer, já
já tem um determinado, enfim, já estamos aí há 20 anos com a lei, a gente ainda está tateando nisso. Ainda existe um entendimento de que o empresário que pede recuperação, ele é negativado, ele tem dificuldade de conseguir crédito, só consegue comprar à vista. E fato, Gabriel, que muitas delas vão para a falência no final das contas, porque não conseguem aprovar o plano de recuperação ou aprovam e não tem entrada de dinheiro novo. Mas com a alteração da lei, eu acho que isso melhorou bastante, porque a lei foi alterada ano passado, novamente, e ela permite que você obtenha financiamentos de investidores num ambiente seguro e regulado, o que é essencial, né? Eu acho que nenhuma empresa em recuperação sobrevive sem dinheiro novo, né? E com o processo de recuperação judicial, com essa alteração da lei, você consegue o que a gente chama do deep financing, né? Que é o financiamento deep, em que o investidor ele vai lá, financia o devedor num ambiente regulado, em que ele tem prioridade absoluta em caso de quebra, o que facilita também, acho que diminui as taxas de juros, enfim. E a gente está começando a ver isso. Então, eu não acho que é o fim do mundo, eu acho que existe solução, mas entendo que o processo de recuperação judicial é um remédio extremo. Eu acho que, antes de tudo, o devedor deve tentar sentar, negociar com seus credores para evitar esses processos longuíssimos de recuperação judicial, que demoram muito mais do que está previsto na lei, e sacrifique não só o devedor, como os credores e empregados, dentre outras coisas, né? Perfeito. O cenário externo também acaba pressionando essas empresas, porque muitas companhias que têm acesso facilitado ao mercado de capitais acabaram indo, por exemplo, aos Estados Unidos emitir bonds, é o caso, por exemplo, da JBS, que a gente acabou de trazer a notícia por aqui, para financiar a dívida geral da companhia. Ou seja, você pega dinheiro em dólar com juro um pouquinho mais baixo, ali cerca de 4,5%, 5% em determinadas condições, uma dívida bastante longa, e acaba financiando os seus custos diários, rolando uma dívida, pagando uma obrigação financeira. É uma alternativa que as empresas encontraram, mas pode ser também uma armadilha para as companhias que já estão bastante alavancadas? Certamente, né? Com o aumento do dólar também, que bateu níveis altíssimos, e o que preocupa é que parece que vai aumentar ainda mais, eu acho que isso certamente vai ser um problema. Dívida em dólar, eu acho que essas empresas vão ser uma das primeiras a ter que recorrer a uma reestruturação, não necessariamente a judicial, mas uma reestruturação das suas dívidas junto aos credores. Não é à toa também, Gabriel, que você vê todas essas grandes recuperações, a grande maioria delas tinha bonds. A dívida em dólar é realmente um problema nesse caso, porque o dólar disparou e tende, pelo que estão dizendo por aí, vai aumentar mais ainda, né? Exato, a gente está com o dólar hoje em R$6, nessa casa dos 6, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas perspectivas ainda muito incertas para a economia mundial em 2025 e também para nosso cenário aqui doméstico com controle de gastos. Eu vou lembrar aí algumas recuperações judiciais que aconteceram justamente neste cenário. Nós tivemos, por exemplo, companhias aéreas. A Latam fez uma recuperação judicial recente, e aí entrou a Gol, que também passa por uma recuperação judicial com principalmente as suas receitas aqui em real, mais bonds lá nos Estados Unidos, dívida lá fora, principalmente com arrendadores. A Azul passou por um processo de reestruturação de dívidas não judicial, mas sentou para conversar com os credores. Então, são alguns setores que, por terem dívidas em dólar, acabam bem pressionados, foram muito pressionados neste finalzinho de 2024, como de 2025. Isso acaba prejudicando investimentos com uma saúde melhor, Laura, porque as empresas pegaram esse dinheiro emprestado para aumentarem a operação, para construir uma nova infraestrutura, para desenvolver um novo produto, e agora estão tendo de pagar os custos deste cenário que piorou muito em 3, 4 anos. A gente tinha juro a 2% e agora o juro está quase 13%, talvez nesses próximos meses 14%, 25%, 15%. Então, as empresas acabaram investindo bastante e agora vão ter que pagar este custo. Pode prejudicar investimentos para este mundo empresarial geral? Isso é muito ruim para o nosso cenário em perspectivas mais futuras?
Tem a menor dúvida que prejudica. Eu só queria fazer um alerta aqui que Gol e Latam pediram recuperação judicial fora do Brasil, né? Elas não ingressaram com recuperação judicial no Brasil, elas entraram com o que a gente chama de Chapter 11 nos Estados Unidos, para reestruturar a dívida delas com os bondholders, com os arrendadores de aeronaves, mas não foi aqui no Brasil, né? E isso mostra, o processo foi super bem sucedido, né? Até onde se sabe, de ambas as companhias, mas mostra a diferença, porque poderia ter entrado no Brasil. O processo aqui é tão longo, que resolveram entrar nos Estados Unidos e reestruturaram a dívida de bonds e de arrendadores por lá mesmo. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, não tem a menor dúvida que prejudica investimento, está todo mundo se segurando, né? Com medo do que vai investir, se vai emprestar dinheiro, o que vai fazer, porque o pânico hoje de um credor é ter um processo de recuperação judicial, entendeu? É o que mais traz problema. E isso também, de uma maneira ou de outra, aumenta o custo do dinheiro emprestado, não só pela taxa de juros, né, que está altíssima, mas também pelo receio que o credor tem, ou que o investidor tem, de emprestar dinheiro. Isso aí fica no preço do dinheiro a ser emprestado, que aumenta mais ainda. Acho que esse é um ponto interessante. O cenário, ele acaba... a gente não sabe quem que é o rabo e quem que é o cachorro nessa história. Se é emprestar dinheiro para as empresas que está pouco atrativo porque elas estão apertadas em relação às contas, ou se o juro está naturalmente alto e é por isso que está difícil emprestar dinheiro para as empresas. Então, uma coisa acaba puxando a outra, uma coisa influencia a outra, Laura. As empresas estarem nesse patamar, as recuperações judiciais crescendo, o receio aumentando, também encarece essas emissões e dificulta ainda mais a rolagem de dívidas? Não tem a menor dúvida, dificulta ainda mais a rolagem de dívidas. Toda vez que você vai emprestar um dinheiro para alguém, você vai ver o nível de alavancagem da empresa, o nível de endividamento. Isso tudo é analisado para verificar se você vai emprestar, a quanto você vai emprestar, né? Quanto isso vai custar para você. E isso tudo é colocado no custo do capital, né? Então, a rolagem de dívida vai se tornando mais caro, vou rolar a dívida porque eu não vou conseguir pagar. Os juros vão ser mais altos, não obstante, não só por causa dos juros altos da taxa Selic, mas também pelo medo e pela situação das empresas que estão extremamente alavancadas, boa parte delas. Agora, Laura, uma pergunta importante. Essa junção de diversos processos simultâneos de recuperação judicial que aconteceu no ano passado pode aumentar neste ano de 2025. Dificulta a tratativa com os credores? Porque o credor, quando ele lida com uma recuperação judicial, ele tem uma postura. Quando ele lida com 5 recuperações judiciais ao mesmo tempo, nós temos aí credores que são, em suma, grandes investidores, fundos de investimento, grandes bancos. Com essa renegociação de dívidas, ter diversos processos ao mesmo tempo torna mais difícil ou mais fácil aprovar um plano que seja bom para ambos os lados? Olha, eu não posso dizer que é mais difícil ou mais fácil, Gabriel. É um processo extremamente custoso, essa parte da negociação com os credores. É realmente o que mais demora num processo de recuperação judicial. Ainda mais se a gente está falando, como você próprio disse, de grandes bancos, grandes fundos de investimento, porque são pessoas que têm noção total do que está acontecendo ali e que fazem o dever de casa delas, né? Então, elas sabem exatamente com que tipo de devedor elas estão lidando. Então, não adianta você pegar e oferecer um plano que você vai dizer que você vai pagar em tanto tempo, sem haircut, pagando juros, porque números não mentem, né? E essas pessoas conseguem entender perfeitamente bem do que está sendo discutido ali. Então, quer dizer, essa parte da negociação é uma parte extremamente difícil, custosa. Você tem que ter 50% dos seus credores reconhecendo que aquele plano que o devedor apresentou é um plano, sobretudo, exequível. Entendeu? Sem falar nos descontos, né? Obviamente, porque se você for pegar um plano que você tem um desconto de 80%, de 90%, é a mesma coisa que uma falência no final do dia, né? Mas ainda que você tenha um desconto menor, você tem que provar para esses credores que o plano é exequível, que você vai conseguir cumprir esse plano de recuperação. O que
torna esse processo extremamente difícil. Não é à toa que essa suspensão das execuções, a lei fala em 180 dias, ela é sempre prorrogada por mais 180 dias, porque você não consegue aprovar o plano nesse período. As negociações são bem difíceis. E aí uma pergunta que eu tenho a lhe fazer é sobre investidor, pessoa física, neste meio de caminho. Porque com a evolução do mercado de capitais no Brasil, se tornou uma alternativa viável para o investidor, por exemplo, comprar um título de dívida de uma companhia aberta. E estes investidores, eles buscaram essas alternativas porque há 3, 4 anos atrás, o juro aqui no Brasil era 6,5%, 4%, 2% na mínima. Então, o investidor que está acostumado a ganhar 1% ao mês vai atrás de novas iniciativas. Foi atrás da iniciativa privada com essas emissões de debêntures, principalmente aqui no Brasil. Como que fica o investidor pessoa física que está sozinho nesta briga, por exemplo, dentro de uma recuperação judicial? O grande banco tem noção total do que está fazendo, conhece o credor. Normalmente sobra um pouquinho mais a mão pesada para o investidor pessoa física nesses cenários, já que a gente vai ter um 2025 talvez mais desafiador? Olha, infelizmente, o investidor pessoa física, numa situação de recuperação judicial, de reestruturação, ele fica numa situação não muito confortável. Por quê? Porque tudo em processo de recuperação judicial é aprovado com base no valor do crédito. Você tem. Então, você pega um investidor pessoa física, ele vai ter um crédito infinitamente maior do que um banco de investimento, do que um hedge fund. Então, o poder dele ali dentro do processo de recuperação judicial, sozinho, como único investidor, é mínimo, geralmente. É mínimo, é irrelevante, na grande maioria das vezes. Então, ele fica numa situação bem complicada, porque ele não tem poder de decisão, porque não que ele não possa votar, né? Ele pode votar o plano, ele pode dizer se ele aceita, se ele não aceita, mas o voto dele não vai fazer diferença no final das contas, porque o crédito dele, normalmente, por se tratar do investidor pessoa física, ele sozinho, quase nada, entendeu? Perto do total. Então, o investidor pessoa física fica numa situação muito, muito desfavorecida num ambiente de recuperação judicial perto dos outros credores. Tem alguma cara esse recorde de recuperações judiciais, ô Laura? Por exemplo, um setor que se destaca, ano passado a gente teve muito problema com o agronegócio aqui no país, inclusive afetando o resultado de Banco do Brasil, que tem bastante peso nesta cessão de crédito para o agronegócio. Nós tivemos fundos de investimento em agro, aqueles FIAGROS também prejudicados, porque algumas emissões de CRAs acabaram sendo atrasadas, se não pagas, e aí afetando diretamente esses investidores. Mas fora do agro, a gente tem uma cara para essa recuperação judicial ou, independente do setor, temos empresas endividadas, alavancadas e aumentando a sua alavancagem por boa parte da nossa economia brasileira? Como é que você enxerga este cenário? Eu acho que a gente vai ter de tudo, infelizmente, Gabriel. Eu não acho que vai ter um setor específico. Acho que o agro vai continuar batendo recordes, porque, além de tudo, tem a questão climática, né, que é super complicada para o agro, mas eu acho que vai ter de tudo. Serviços, indústria, porque eu acho que o ponto principal aí é esse aumento de juros que atinge a todo mundo no final do dia. Então, enfim, eu acho que eu não consigo te dizer se vai ter um setor específico, o setor imobiliário também. Teve um boom de construção de empreendimentos imobiliários ano passado, no início do ano passado, que agora, como é que você vai fazer? Você com juros altíssimos, você vai comprar um imóvel ou você vai deixar lá seu dinheiro rendendo Selic? Enfim, eu acho que vai ser bem complicado para todos os setores. Entendeu? Inclusive, conheço alguns casos, até compartilhando aqui uma experiência pessoal, alguns colegas compraram um consórcio imobiliário já há alguns anos, foram contemplados, então estão com o dinheiro na mão, falam, tá rendendo Selic lá, eu vou deixar o dinheiro parado, não vou comprar um imóvel para quê? Então, já tem a manifestação destes casos em que a compra é atrasada, mesmo com o crédito já aprovado, mesmo, por exemplo, com uma carta de consórcio já contemplada, por conta da alta Selic. Então, não apenas com o cumprimento de dívidas, vender também vai ficar bastante difícil. E aí, Laura, para a gente caminhar aí para o finalzinho dessa nossa conversa, eu já estou abusando aí do teu tempo, da tua disponibilidade aqui conosco, mas é um tema muito interessante que pode pesar bastante para este 2025. Estes juros altos, eles podem chegar naqueles 15%, mas ficar por um
período um pouco menor de tempo, talvez já começar a cair no finalzinho do ano, é suficiente para já dar um susto no mercado, bater nos 15 e voltar? Ou o juro tem que ficar alto por um longo período de tempo para que as recuperações judiciais tornem-se um problema? Eu sei que a gente já está batendo recorde, mas o recorde ainda não está espalhado, ainda não é um problema de crédito generalizado. Para isso se concretizar, esse juro tem que ficar mais alto por mais tempo? Ou as empresas já estão por aqui e dívida virou palavrão no mercado? Acho que as empresas já estão numa situação bem ruim. Eu acho que se ficar por muito mais tempo, né? Outro dia a gente estava numa roda de conversa, estavam falando que poderia chegar a 18. Quer dizer, eu acho que aí é quebradeira geral, né? Eu acho que as empresas já estão numa situação de endividamento altíssimo, e eu acho que já está mais do que suficiente. Perfeito. Quando a gente olha para a curva de juros, no finalzinho do ano passado, tinha, claro, e aí curva de juros a gente fala de tesouraria de banco, grandes investidores, já tinha gente ali apostando em 16%, 17%. Claro, tem aquele estresse generalizado, a gente sabe que o mercado é meio estressado, tem alguns momentos que o juro vai para o espaço. Não que isso vá se concretizar, mas já vimos o juro futuro apontando para 16%, 17%. Por enquanto, as expectativas, em sua maioria, apontam para 15%. Mas nada que não possa melhorar ou piorar nesses próximos meses. É uma situação bastante volátil que vivemos na economia brasileira. Laura, muito obrigado. São diversas as perguntas que já vieram na minha cabeça. A gente vai ficar umas 3 horas aqui conversando sobre recuperação judicial, porque eu acho que é um tema importantíssimo para a economia no atual momento e no que vivemos nestes últimos 3 anos. E aí eu coloco na conta também do mercado de capitais, que estava excessivamente otimista, com diversas emissões, os preços estavam lá no espaço, a liquidez estava facilitada, o investidor tomou muito risco nestes últimos anos e agora a gente tem talvez o desenho de uma possível dificuldade nestes próximos anos. Mas agradeço imensamente a tua participação, desejo uma ótima manhã e uma boa semana a ti e toda a equipe. Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigada.